A meditação em primeiro lugar, é uma atividade. Vyapara, em sânscrito, atividade. É uma atividade. Meditação não é ausência de atividade, em primeiro lugar. Essa já é a primeira correção que a gente faz na noção que a gente tem de meditação. Meditação é não fazer nada. Você senta aí e não faz nada, você está meditando. Não. Primeiro porque não existe esse negócio de não fazer nada. Fazer nada significa o quê? Você está sentado. Você está... atividades estão acontecendo. Esse negócio de não fazer nada, você deita na cama e não estou fazendo nada. Não, você está deitado. Né? Você está deitado, você está descansando, etc. Sempre há uma atividade. Sempre há uma atividade. E a meditação é uma atividade, sem dúvida nenhuma. Contudo, o corpo físico não está agindo. Sim. O corpo físico não age. O corpo físico está parado. Desistiu da ação. Deliberadamente desistiu da ação. Os órgãos de ação, a fala, as mãos, os pés, as pernas, etc., não estão engajados em nenhuma atividade. Essa é a primeira coisa. A atividade se dá em que nível? Em que nível? Não é no corpo físico, é no nível mental apenas. No nível mental, Manasa Vyapara é uma parte da definição de meditação, uma atividade puramente mental. Bom, não é nem mesmo uma atividade energética ou do prana. Prana quer dizer a energia do corpo que está manifesta na forma da respiração. Então existem exercícios de respiração, né? Você inspira por uma narina, exala por outra. Isso é um exercício de pranayama. Um exercício energético, a gente poderia dizer. Mesmo isso está ausente. Não é atividade do prana também, não. Atividade estritamente mental. Manasa Vyapara. Parênteses. Ainda que a gente use o pranayama no início para ajudar a mente na atividade meditativa, a gente usa o pranayama, entre aspas, controle da respiração, a gente usa. Mas isso é uma parte prévia, uma preparação para a meditação, porque meditação é uma atividade puramente mental. Tudo que você está fazendo antes com o corpo, com a fala, etc., é preparação para a meditação. Então você faz uma asana, por exemplo, yoga, faz Surya Namaskara. Pode fazer antes. A gente pode até contar como parte da meditação, mas é uma preparação realmente, porque o corpo está agindo, o corpo está ativo. Então, quando o corpo desistiu deliberadamente da atividade, está numa posição, numa postura parada, sem se engajar em atividade nenhuma, e a mente está funcionando, bom, isso é uma característica da meditação. Não é uma definição de meditação ainda. Manasa Vyapara, atividade mental, é meditação. Isso não é uma boa definição, né? Toda meditação é uma atividade puramente mental. Mas nem toda atividade puramente mental é meditação. É ou não é? Porque às vezes você está paradinho, sem se mexer, né? Quantas vezes você não fica parado, sem se mexer, olho perdido no horizonte, assim, ó. Aí você vê o céu azul. Eu tô vendo agora o céu azul na minha frente. Pô, o céu azul. Olha o céu azul. Aí o que é o céu? Pô, o céu azul. Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. Aí você pensa, céu de brigadeiro. Vem na sua mente, céu de brigadeiro. Por que será que chamam céu azul de céu de brigadeiro se brigadeiro não é azul? Vem na sua cabeça. Atividade mental, entendo. Como tava gostoso aqueles docinhos na festa de casamento da minha cunhada. Oxe, cara, eu comi uns 30 bombons de uva. Atividade mental. Não tá falando, tá pensando. Corpo parado. Comi uns 30 bombons de uva, cara. Nunca mais misturo saqueirinha de morango com uísque. Nunca mais, Deus me livre. Eu, hein? Olha só. O que eu tô fazendo da minha vida? Olha minha barriga, cara. Olha minha barriga. Atividade puramente mental. Manasa Vyapara. Isso é meditação? Ela tá só parada, só numa atividade puramente mental.
Isso é meditação? Não. Não é. Definitivamente não é. Por que não? Porque a conexão entre um pensamento e outro não é que ela não exista. Existe uma conexão, mas é uma conexão associativa por sorte, por acaso. Como que de céu azul foi parar na barriga dela? Ela começou pensando em céu, terminou na barriga, passando por saqueirinha de morango. Qual é a conexão entre uma coisa e outra? Não é homogêneo, os pensamentos não são homogêneos, não pertencem a uma mesma classe. Cada pensamento é um pensamento solto, disperso, que se liga ao outro por mera associação imaginativa. Algum tipo de associação inconsciente existe que vai trazendo um pensamento depois do outro. Isso não é meditação. Essa atividade associativa do pensamento não é meditação. Um pensamento traz o outro, porque, sei lá, porque lembra. Às vezes a palavra lembra outra palavra, você pensa na outra coisa. Às vezes por uma analogia. Brigadeiro, céu de brigadeiro. Brigadeiro é o oficial da aeronáutica que voa. Deve ter um céu. Quando o céu tá bem azul, eles dizem céu de brigadeiro. Não é brigadeiro doce. Liga as duas coisas. Mas por quê? Você não tem objetivo no seu pensamento. Ele só está fluindo para qualquer lugar, sem propósito algum definido. O que não é uma coisa errada da mente. Veja, não estou falando que isso é errado. Isso é até bom. Essa liberdade da mente é uma liberdade criativa. Às vezes, um artista, quando vai criar, ele precisa ficar com a mente solta assim e fluindo livremente para ele poder ter alguma intuição e tal. Isso é bom. Mas isso não é meditação. Isso não é meditação. O que é a característica da meditação? É uma atividade puramente mental, cujo fluxo de pensamentos é de mesma espécie, de mesmo naipe. É o mesmo naipe. Não é assim um 3 de paus, uma dama de ouro, um valete de copas, cada um... Não. Do mesmo naipe. O mesmo tipo. O pensamento anterior e o pensamento subsequente, eles têm um parentesco, uma familiaridade, eles são do mesmo tipo. Por que do mesmo tipo? Porque eles estão ligados a um mesmo assunto, o mesmo objeto, a gente diz. Ao mesmo objeto, que foi colocado lá no início da prática meditativa como o foco, qualquer que ele seja. Então os pensamentos fluem direcionados para esse foco, como se tivesse um ímã ali. Já viram? Limalha de ferro, quando tem um ímã, elas estão todas espalhadas assim, ó. Aí o ímã se aproxima, elas se juntam assim, ó. A mesma coisa aqui, o objeto de meditação, ele faz isso com a mente. A gente bota ele na nossa frente, entre aspas, e os vrites da mente, os pensamentos, eles fazem assim, que nem a limalha de ferro. Não fica um pra lá, um pra lá, um pra lá, um pra lá, cada um pensando numa coisa, desassociado. Não. Tem uma coisa que integra ali. Então os pensamentos fluem, tem um fluxo, vritti pravaha, tem um fluxo de pensamentos que é sajatiya, homogêneo. Homogêneo. Deliberadamente você pensa aquele pensamento. Deliberadamente, não por chance, por acaso. Porque despertou algo na sua memória do passado e aí aquilo vem e se instala na sua mente. Não, eu não quero pensar nisso agora. Depois eu posso pensar, agora não. Shut down, fecha essa porta, deixa ele para lá, deixa ele passar o pensamento, você não se apegue a ele, continue na sua linha, uma linha de raciocínio, ou melhor dizendo ainda, linha de percepção. Porque normalmente na meditação a gente não está raciocinando exatamente, mas a gente está percebendo algo, uma realidade, uma percepção. Como eu poderia falar, se concentre na ponta do seu nariz. É uma percepção, não é um raciocínio, é uma percepção. Aí você traz a mente lá. Dá para fazer isso? Dá, claro que dá. Ou a ponta do nariz tem tato ali, tem pele, né? Na verdade, essa sensação da ponta do nariz existe o tempo todo, só que você não está consciente dela, óbvio.
Senão seria um saco ficar consciente o tempo todo da ponta do nariz. Mas você pode voltar a atenção para lá e como que destacar aquela sensação que está lá. Isso é um tipo de prática de meditação. Ou pelo menos de preparação para a meditação. Por quê? Porque você volta de novo para aquele ponto, para aquela percepção. E aí a mente, pela sua própria natureza dispersa, isso é importante, a natureza da mente é o quê? Dispersão. Natural. Pela própria natureza de dispersão da mente, ela vai se desviar para uma outra coisa. Movida por quê? Por percepções externas, memórias que surgem do nada, do inconsciente, etc. Ela vai chamar a sua atenção para outra coisa. Você fala, namastê, não quero, obrigado. Agora eu estou ocupado com isso aqui. E volta para o seu ponto. Aí, volta de novo. Esse fluxo de pensamentos de mesmo naipe, homogêneos, direcionados ao mesmo objeto. Isso é chamado dhyana. Isso é chamado meditação. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.